Olá pessoal, boa noite. Me digam, me deem aquele ok se vocês estão me vendo e ouvindo, por favor. Que eu acho que eu perdi a intimidade aqui com essas lives. Diogo, querido, boa noite. Vou precisar da sua ajuda hoje, hein, Diogo? Que você que é especialista na parada aqui no gênero de hoje. Feguel, Marlene, Natália, Ana Lu, Márcia, show, valeu pessoal, obrigada aí pelo retorno, sejam muito bem-vindos, boa noite Marcos, Ítalo, Eric, Marlene, Ana, Célia, Ana Conceição, Barbosa, César, show pessoal. Gustavo, querido, saudade de você. Bueno, bom, sejam muito bem-vindos, então, a mais um Desafio Cara Tapa, nosso retorno, né, na verdade. Então, ficamos aí acho que 2 semanas sem ter o desafio, porque, enfim, tínhamos outras prioridades aqui que precisavam da nossa atenção. Inclusive, uma delas eu preciso falar sobre ela agora para vocês. Então, dar um recado aqui em primeira mão para vocês que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, tá? Então, atenção aí, pessoal, que essa é uma notícia aí bem bacana. Então, já tem um tempo que eu venho pensando em tratar desse tema mais a fundo aqui no Carreira Literária, porque eu sentia que era uma demanda e porque é algo que eu realmente tenho muita vontade de compartilhar com vocês. Acho que dos assuntos assim dos quais eu quero falar, talvez esse seja o que mais no momento eu tenho vontade. E eu fiz recentemente uma enquete aqui para vocês aqui no Stories do Instagram, e perguntando o seguinte: se quem aqui teria a vontade de viver de literatura. Porque, na verdade, eu não sabia, não tenho essa informação, não sei o quanto aqui, com que cada um trabalha, em que área, se tivesse a oportunidade, se gostaria de viver de literatura, ou se é simplesmente uma paixão que prefere levar sem estar no centro da tua vida profissional, né? Sem que esteja necessariamente no centro da tua vida profissional, porque são coisas diferentes. Então eu não sabia, né? Eu não sabia essa resposta. E aí eu resolvi fazer uma enquete aqui perguntando quem gostaria, se tivesse a oportunidade, de viver de literatura, né? E eu defini ali viver de literatura não como necessariamente ganhando royalties, né, em cima dos livros que você vende, porque isso é muito difícil, mas monetizando aí alguma habilidade ou interesse que você tenha como escritor, que é como eu, por exemplo, vivo, né, dando cursos online, dando palestras, dando treinamentos relacionados à literatura, coordenando uma pós-graduação em escrita criativa, dando consultorias, dando mentorias, fazendo análise críticas, sendo contratada como ghostwriter. Então eu tenho 10 anos de história aí trabalhando sempre com literatura. Então, basicamente, desde que eu iniciei minha vida profissional, tive essa sorte, né? Esse privilégio. Ih, gente, espera aí que eu preciso ligar aqui o celular, senão vai desconectar. Esqueci de conectar aqui no carregador. Então, eu tive esse privilégio de poder trabalhar desde cedo, desde sempre, com o que eu amo. E eu queria muito compartilhar compartilhar essa minha trajetória e sobretudo aí os atalhos que eu fui percebendo com base em muita tentativa e erro para outras pessoas que eventualmente queiram tomar esse caminho também. E aí eu perguntei aqui então no nosso perfil quem gostaria de viver de literatura, e 95% das pessoas, dos escritores que responderam a enquete, cerca de 500 escritores que responderam a enquete, responderam que sim, que gostariam de viver de literatura, né, se tivessem essa possibilidade. E então eu resolvi, o que eu resolvi fazer?
Obviamente esse material já vinha sendo aí pensado, organizado há muito tempo, mas a partir desse retorno que vocês me deram, eu resolvi sistematizar isso, organizar isso no que eu tô chamando aí de um treinamento Viver de Literatura. O que vai ser isso? Vão ser 2 encontros ao vivo que eu vou fazer nos dias 9 e 10, deixa eu ver se é isso mesmo, 9 e 10. Peguei aqui os... Deixa eu ver aqui, 9 e 10. É isso mesmo, 9 e 10 de setembro, quarta e quinta-feira, tá? Às 7 horas. Vão ser aí 2 encontros com no mínimo 2 horas de duração, em que eu vou compartilhar com vocês aí as formas, vou mapear o mercado e mostrar todas as formas que você tem hoje de começar a viver de literatura, porque a gente tem um dado real que nós estamos nesse exato momento vivendo um boom do mercado digital, né, no mercado de infoprodutos. Eu vou explicar lá para vocês o que é. Inclusive eu peguei esse boom, né? O Carreira Literária foi uma das primeiras empresas nesse ramo aí, trabalhando com literatura, que criou infoprodutos. Se eu não me engano, foi até a primeira, tá? Não conheço, acho que nós fomos os primeiros cursos aí nessa área nessa parte online de escrita criativa e inserção no mercado editorial, enfim, voltado para escritores. E aí, basicamente, eu tenho esses últimos anos acompanhado isso muito de perto, fiz muitos cursos aí de marketing para poder entender esse mercado online. Pesquisei aí a fundo os escritores, os profissionais que estão vivendo de literatura hoje, de diferentes formas, e criei aí esse treinamento que eu chamo de Viver de Literatura, que vai ser dado aí nos dias 9 e 10. Tá? Eu pensei muito aí como que eu iria oferecer esse treinamento, porque de fato vocês vão ver, quem participar, que eu vou compartilhar ali informações de ouro, tá? Informações que eu tive que investir aí muita grana para poder descobrir isso, como que estava funcionando esse mercado online, para poder hoje estar vivendo 100% disso, tá? Que até o momento em que eu vivia só da minha editora, eu não podia viver ainda 100% de literatura. E hoje eu posso. Então eu passei esses últimos anos aí mapeando isso. E aí nos dias 9 e 10 eu vou fazer esse treinamento online, esses 2 dias de encontro online. E como eu disse pra vocês, eu fiquei pensando aí como que eu iria oferecer isso. Pensei em oferecer por mentorias, assim, para grupos pequenos, cobrando o valor que eu acho que vale, né? Que eu acho que vale essas informações. Mas aí depois eu pensei que, cara, a maior parte de vocês manifestou esse interesse. A maior parte manifestou esse interesse. 95% das pessoas manifestaram esse interesse. E aí, tendo em vista que a gente estava vivendo aí um momento de crise, que eu sei que a situação para muita gente está muito apertada, eu resolvi abrir mão desse plano inicial de oferecer, cobrando que eu acho que valem essas informações, e fazer esses 2 encontros ao vivo, esse treinamento com uma informação. O que eu vou fazer basicamente, só para resumir aqui, eu vou dar um plano de 2 meses do que vocês poderiam fazer, do que vocês deveriam fazer, tá? E quem entrar a fundo nisso vai me contar depois se conseguiu, se não conseguiu. Mas basicamente um plano de 2 anos que você pode, usando a internet, de 2 anos, 2 meses, André, você me corrigindo aqui, de 2 meses, um plano de 2 meses, tá? Que vocês podem usar usando estratégias aqui, usando as ferramentas na internet para conseguir viver de literatura. Eu vou mostrar semana a semana o que vocês teriam que fazer, que ferramentas vocês têm que conhecer, enfim. E vocês vão ver que os caminhos são vários, são desde oferecendo mentorias, a vivendo de marketplace, vendendo livros na Amazon, criando livrarias online, criando infoprodutos, sendo afiliados de infoprodutos, ou seja, você não precisa ter um curso, mas você pode fazer uma parceria com alguém que tem, por exemplo, aqui o Carreira Literária. Então eu vou mostrar isso nesses 2 encontros por R$ 97. R$ 97
tá? É preço simbólico realmente. Então, mas eu quero... E aí o que vai acontecer? Esses R$97 é para poder filtrar quem não vai entrar ali de gaiato e quem tá realmente querendo dedicar aquelas 4 horas para poder prestar atenção nessas informações que eu vou passar. E aí depois, eu tô aqui conjecturando, se alguém quiser pegar e entrar mais a fundo na questão e quiser meu acompanhamento de perto, etc., né? Aí pode ser que eu cogite fazer uma ou outra mentoria com grupos mais exclusivos. Não sei ainda se isso caberia na minha agenda, teria que ver aqui, teria que ver a demanda, mas enfim. A princípio eu vou disponibilizar essa informação para todo mundo que se dispuser a estar 4 horas com a atenção 100% focada pelo valor de R$97, tá? Nos dias 9 e 10. O Juan deve ter deixado ou vai deixar o link aí na nossa bio, aqui no Instagram, para vocês se inscreverem. Então tem lá a página para você se inscrever no treinamento, tá, pessoal? Então este era o recado muito importante que eu tinha para dar para vocês. Vocês estão me vendo e ouvindo, pessoal? Então. Maravilha. Bueno, então, dito isso, vamos ao nosso desafio. Eu tô bem animada, gente, e, enfim, aceito sugestões de vocês com relação os caminhos aqui que vão tomar o Cara Tapa, mas como eu tô pensando nesse projeto do Cara Tapa a longo prazo, eu tô pensando em dar umas variadas. Não sei o que vocês acham, mas eu tô pensando em dar umas variadas nele, do tipo fazer um dia, propor uma cena de um clímax, um dia propor que seja um conto, que seja microconto, pra também manter vocês ativos aí, produzindo, enfim, fazer desafios. Não sei se vocês acham essa ideia legal, podem deixar aí os comentários, tá? Então hoje eu escolhi um texto aqui, que na verdade não sei se o autor está presente, ele se chama Cássio Alves, e o nome do romance dele é A Chuva de Meteoros. A Chuva de Meteoros. É um prólogo, acho que sim, tem 4 laudas, não sei porque eu li no tablet e agora no celular, mas acho que são 4 laudas. Então é um projeto de fantasia, de literatura de fantasia, que é um dos gêneros que mais aparece aqui, né, e sobre os quais eu acho que a gente mais tem que conversar e aprofundar. Estamos planejando isso para um futuro breve, tá? Um curso focado nisso. Mas vamos então ao texto do Cássio. Não vou antecipar meus comentários, vou ler primeiro e depois a gente comenta juntos. Quero saber o que vocês acharam. Então aí atenção ao ler como escritor, perceber aí, vamos analisar ponto a ponto o texto dele. Prestando atenção aqui no narrador, em como é esse prólogo, se ele dá as informações necessárias para uma apresentação, se instiga a nossa curiosidade, se tem promessa, enfim, tudo isso para a gente analisar agora então. A chuva de meteoros. Seria uma era de muitas mudanças, pensaram os irmãos Ocan, assim que a primeira estrela cadente irrompeu do céu escuro, deixando seu rastro rápido e purpúreo. Os dois esperaram muito por aquela noite, até deram um jeito de subir no telhado do prédio mais alto do campus da Academia Sheraton. Sabiam que, mesmo sendo da raiz Ocan, Kainon e Dasbon não teriam permissão, tendo 14 e 13 anos. Os meninos tiveram todo o cuidado de afanar 3 cadeiras da sala dos mestres, as mais confortáveis. Deixaram a passagem para o telhado aberta, à custa de pagar um mico público proposital, e puseram as cadeiras lado a lado esperando o evento. Porém, Trísia, a irmã mais nova, não quisera acompanhar seus irmãos. Assim, permanecia desocupada e a espaçosa cadeira ao lado de Kainon, quase um convite a qualquer um disposto a expor-se ao perigo de subir ao telhado, sentar e vivenciar mais de perto o fenômeno que apenas começava. Vários outros rastros luminosos se juntaram ao primeiro, com cores e tamanhos distintos,
em todas as direções. É tão lindo! Dasbon admirou mais para si mesmo. Sim, os dois não tiravam os olhos do céu. Você não tem vontade? Perguntou Dasbon do nada. De quê? Quis saber Kainon distraído. De ir lá em cima, de entender como tudo funciona. Ah, acho que sim. Passado vários minutos admirando os pontilhados caudados celestes, Kainon virou-se para Dasbon. Ao baixar o olhar, notou que não tão distante dali, alguns quilômetros ao sul, uma silhueta disforme de cores bruxuleantes subia como uma névoa multicolor em direção ao céu. Realmente, vários outros deviam estar comemorando a passagem dos meteoros em suas festas. Uma pena Retur não ter podido vir, né? Ele adoraria ver isso daqui, lamentou Kainon, incomodado em seu âmago. Não sei quem ficou mais chateado de Retur não ter vindo, se você ou Trísia, provocou Dasbon, mas Kainon deixou entrar por um ouvido e sair pelo outro. Dasbon engoliu seco. De todo jeito, eu preferia mais ter encontrado Retur que aquele menino de capuz. Você se assustou? Perguntou Kainon arteiro. Porque ele apareceu de supetão. Não gosto do povoado, justificou Dasbon. Ainda acho que ele mentiu, não podia ler o nosso futuro. E se pudesse? E se ele leu? Kainon futucou os pensamentos do seu irmão. Ele tinha a nossa idade. Não, era mais jovem ainda. Não podia. Ao dizer isso, Dasbon notou em si o quanto estava dividido. Você deu o que ele pediu? Perguntou Kainon com um risinho de quem sabe a resposta. Dasbon mexeu em seu cabelo trançado, fingindo distração. Eu sabia que sim, continuou Kainon animado ao saber que Dasbon fora tão curioso quanto ele. Era só uma gotinha de sangue para conectar a sei lá o quê, e ele soube quem a gente era só de olhar. O que ele te disse? Dasbon deixou escapulir meio agitado. Kainon desviou o olhar para seus próprios pés. Que nosso pai vai morrer antes de conseguir mudar a nossa situação. Bom, ele disse que eu serei rei. A voz de Dasbon arrastou, e disse que eu jamais seria feliz enquanto fosse. Não se preocupe, mano, justificou Kainon, rindo-se do medo bobo do irmão. Eu nunca permitirei que você se torne rei. Voltaram a encarar as estrelas cadentes em seus caminhos, surgindo, cruzando-se e sumindo na infinidade do céu, num ciclo. Todas elas um vestígio, ainda que com rastros e tonalidades diferentes, a formas de pincéis arrastados demais numa aquarela. Achei bonita essa imagem aqui. Mas uma inquietação brotava no peito de Dasbon. E dá para lutar contra o destino? Claro, somos de Tupã e não de Moira. Papa e Mama lutaram contra o nosso destino. Olha só como nós, mamas, vivíamos antes do papai fazer tudo isso. Kainon abriu os braços para o espaço abaixo deles. Havia prédios de poucos andares e com muitas janelas por toda parte, ladeados por alamedas que convergiam num grandioso átrio, onde se via um suntuoso jardim coroado por 3 estátuas. O átrio, o jardim e até mesmo a base das estátuas estavam apinhadas de gente. Uns 300 mamas olhavam o céu com admiração ao mesmo tempo em que conversavam alegremente. O burburinho chegava aos ouvidos dos meninos. Kainon e Dasbon não podiam distinguir daquela distância, mas certamente Trísia estava entre eles. Em breve, nenhum de nós será privado de sua vida. Kainon deu uma cotovelada aveludada de consolo em Dasbon. Você acha que vai demorar muito? Talvez não. Estamos entrando na era de Yustel. Isso é bobagem, até você sabe. Ah, é? Pois saiba que o menino de capuz me disse outra coisa sobre você, Dasbon, declarou com ar de muita importância. O quê? Dasbon olhou rápido para o irmão, enfim, definitivamente curioso. Ele disse que seu filho vai ser maluco. Ele disse isso mesmo? Não, mas disse que ele vai ser parecido com você, então... Então seu vai ser um baita intrometido, alfinetou, já se juntando às gargalhadas de seu irmão. Riram à beça, tanto o som quanto a expressão deles podia ser confundida. Eram muito parecidos. O tom de pele, tal pedra do sol, a cor dos olhos que marcava a herança de sua raiz, os blusões das Ki de muitas estampas, os cabelos trançados com uma fita branca em uma das tranças, o sorriso, todos os Okan tinham o mesmo sorriso. Foram interrompidos, os dois vacilaram nas cadeiras, algo atraiu a vista deles. De chofre, onde antes brilhara a névoa, o ar ficou carregado, mais pesado,
e se espalhou rápido. Os Ocãs sentiram mesmo de onde estavam. Era quase como se pulsasse, ou falasse numa língua que não entendiam. Sentiam como sussurros vibrantes dentro de si. A névoa subia um turbilhão de cores na velocidade de um raio. Junto das estrelas cadentes, tingiram o céu de azul, vermelho, amarelo, verde, laranja, purpúreo, e mais uma infinidade de tons. Consoante a mente dos meninos que, vidrados ao fenômeno terreno celeste, entendiam coisas que talvez ninguém da idade deles devesse entender. Ao atingir a altura das nuvens, a névoa densa dispersou-se em 9, como raízes de uma árvore arco-íris. E aí, pessoal, o que vocês acharam aqui do texto? Opa, calma aí, deixa eu ver aqui que vocês comentaram uma porção de coisa, enquanto o diálogo entre eles é muito fluido, sem espaço, gostei do ritmo, descrição muito boa. Opa, Casverso, quem que... És tu o autor aqui do... né? Cássio, então acho. É ele aqui. Então, que mais? Gostei do ritmo. Gosto de diálogos, mas senti que para 4 laudas tem elementos demais, porque eu consigo lembrar porque são conceitos novos e tal. Legal, seja bem-vindo, rapaz. Vai levando com suavidade a gente para dentro da história enquanto mostra o mundo dos personagens. Pois é, então, concordo com o que vocês falaram aí. Eu gostei bastante do ritmo do texto, da cadência dos diálogos. Vamos lá, para os pontos positivos e depois para o que eu gostaria de ressaltar aqui como apontamentos para o Cássio pensar, enfim, levar em consideração. Então, o Ternurinha tá dizendo aqui que gostei do espetáculo de cores, ótima fluidez e ritmo, bem descrito. Exato, concordo com tudo que vocês falaram, acho que tem um ritmo bacana, o diálogo entre os irmãos funciona bem, tem uma leveza, né, tem uma magia, a imagem é muito bonita deles olhando para o céu, vendo esse fenômeno aí, né, das estrelas, observando as constelações, conversando, é uma imagem super bonita, especialmente aquele trecho em que ele fala que as estrelas riscando no céu pareciam borras de aquarela, pinceladas demoradas, tudo muito bonito, com muito bom gosto, numa medida certa, assim, vai introduzindo, vai ambientando a gente, vai trazendo elementos desse mundo fantástico, né, de uma forma bem suave e orgânica, né, que eu sempre digo que é importante. Então, você não parar para descrever tudo, o mundo era assim, 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 assado, e depois entrar na ação. Então, tudo vai vindo à medida que as ações vão acontecendo, isso é muito positivo, Cássio. Então, acho que o pessoal aí foi quase unânime, né, de dizer... O Felipe tá tocando num ponto aí que eu já vou tocar. Então, o pessoal aí foi quase que unânime em dizer que gostou do ritmo, gostou das imagens, das descrições. Agora, pontos para levar em consideração, né? Primeiro, eu senti falta, quem aí fez o curso de personagens ou tá fazendo SEC, a gente tem conversado muito sobre essa questão de como marcar as diferenças entre os personagens, né, em diferentes etapas da caracterização que antecedem a escrita propriamente, a gente começar a escrever. Então é importante pensar, especialmente sendo um livro de fantasia, nessas etapas da caracterização aparente, depois da essência, da contradição e tudo mais. E aqui eu senti, não sei se vocês sentiram também, mas eu senti que ficou faltando marcar alguma diferença entre esses dois irmãos. Lá no começo ele fala que um tem 13 e outro tem 14 anos. Então eles já são próximos de idade. Em algum momento ele fala das tranças de ambos. Depois fala que eles eram muito parecidos, que tinham um sorriso parecido. Então eu fiquei, qual a diferença entre esses irmãos, né? Como é que eu vou fazer para identificar quem é esqueci aqui os nomes deles, que são nomes bacanas aqui, Kainon e Dasbon. Mas eu fiquei assim perguntando, como que, né, eu vou marcar a diferença, saber quem é o Dasbon e quem é o Kainon? Eu não conseguia identificar pela fala quem é quem, né? Precisava sempre da informação depois do travessão para eu localizar. E eu não consegui ver diferença. Se o Kainon fosse o Dasbon ou vice-versa, pra mim meio que daria no mesmo.
Então, meu primeiro conselho aí pra você, Cássio, seria encontrar uma forma de marcar essa diferença, tanto na forma deles se expressarem na personalidade, quanto em algum elemento visual aí que ajude a gente a distinguir a silhueta desses dois irmãos. E sem contar que tem o ponto que a Amanda tá colocando aqui, que os nomes aparecem com muita repetição. Então, especialmente pelo fato deles terem uma sonoridade parecida, os dois terminam em bom, especialmente a gente lendo alto. Por que é importante ler alto o texto, gente? Eu pareço uma maluca aqui. Sempre que eu tô editando um texto, eu e a Andressa ficamos aqui alto falando, porque é assim, essa, né? Então é importante a gente fazer esse exercício de ler alto. A gente percebe vários elementos que a gente não percebia. Então, literatura e sonoridade também é importante fazer. E aí, eu senti que, especialmente pelo fato deles terem nomes parecidos, você vai precisar encontrar outros sinônimos, outra forma de se referir a eles. Disse o irmão, disse o outro, disse o mais assim, disse o mais velho, disse o caçula, entende? Pra não ficar essa repetição sonora. Então, esses dois pontos, primeiro eu queria ressaltar com relação aos personagens, tá? Exatamente, ajuda não dá pra marcar só por rubrica, fica excessivo, concordo plenamente, Diogo. Então, é isso, marcar... Por isso que diferenciar os personagens é tão importante. É importante por tudo que a gente pode imaginar. Porque cada um vai exercer uma função diferente na trama. Porque não faz sentido dois personagens que sejam iguais, né? Senão você corta um. É a primeira coisa que a gente fala. Personagens desempenhando a mesma função, corta. Né? Então eles têm que desempenhar funções diferentes. Tem que ter uma caracterização diferente. E porque também a rubrica fica muito cansativa. O tempo inteiro a rubrica disse, retrucou, explicou, explanou, replicou, né? Se a gente ficar o tempo inteiro usando o recurso da rubrica, especialmente com os verbos de send, né? Que são esses que eu mencionei, o texto acaba ficando meio pesado, acaba perdendo um pouco da fluidez. Então é importante, quando a gente conhece os nossos personagens bem o suficiente, a ponto de já entender como que eles se expressam, às vezes a gente não precisa nem do travessão com a rubrica depois. Então, mais um elemento aí a favor dessa argumentação que eu estou desenvolvendo. Bom, dito isso, o segundo elemento que vocês tocaram aí, tá? Com relação à promessa. A promessa do texto. Eu fiquei me perguntando, não sei se vocês também, né? Como que ficou para cada um. Mas eu fiquei me perguntando se a promessa aqui, né, se o gancho aqui é para ser esse final, porque parece que acontece algum fenômeno astrológico, não sei, ali, que faz com que várias cores apareçam no céu. Eu não sei se o gancho era para ser esse, e se for para ser esse, eu acho que precisa desenvolver um pouco melhor, porque eu não entendi exatamente o que aconteceu nesse final, se foi um eclipse, enfim, não sei o que aconteceu. Ou se o gancho, né, o que eu tô chamando aqui de gancho? É aquele elemento sobre o qual você quer criar curiosidade no seu leitor, né? Isso que essa que é a tal da promessa, que a gente fala que é importante ter nessa apresentação, né? Então aqui você escolheu um prólogo para fazer a tua promessa, né? E aí eu concordo com o que o Felipe falou, né? Que não ficou clara essa promessa. Eu não entendi se foi esse fenômeno astrológico que aconteceu no final, ou se foi ali quando eles... Me pareceu ser isso, e me pareceu que o mais interessante seria focar nisso, que é a tal da profecia, né, que ao que tudo indica, eles, numa das andanças durante o dia, lá no vilarejo deles, eles encontraram um garoto, uma espécie de profeta, não sei, que desempenha aí uma função de oráculo, que diz pra eles... que diz que um vai ser rei e que enquanto ele for rei ele não vai ser feliz, que diz que o outro que vai acontecer alguma coisa com o outro, enfim. Então tem aí eu achei interessante esse elemento, né? Remete a gente lá às mitologias gregas, ao Édipo, aquela coisa da profecia, do oráculo, a profecia que vai se cumprir, e ele perguntar, será que é possível alguém fugir do seu destino? Então aí já começou a me interessar. Mas aí depois sai o foco disso, né, eles continuam conversando e termina o capítulo com esse colorido no céu, essa espécie de fenômeno astrológico aí que eu não sei muito bem o que é.
Eu também adoro oráculos, Felipe. Então, eu entendi que era o final, o fenômeno, né? Não é bem esse final, e sim o meio quando eles falam da família. Então eu acho que você deveria terminar com isso, né? Se esse fenômeno astrológico aí, se esse colorido no céu, ele não é sobre o qual você quer fazer a sua promessa, manter o gancho do leitor, coloca ele lá no meio, né? Se você tá só querendo descrever o que estava acontecendo no sol naquele momento, o fenômeno, coloca lá no meio. E deixa pra terminar com a indagação de algum deles, com a pulga atrás da orelha, com algo que foi dito por esse menino de capuz, pra atiçar mais a nossa curiosidade acerca desse elemento que vai ser aí a promessa. E foi de fato aonde eu fiquei mais interessada, né? No sentido de querer virar a página, querer passar pro próximo capítulo. Repito, a cena toda tá muito bem engendrada, muito leve, flui, você passa a bola de um pro outro, flui, né, com essa ressalva aí de tentar colocar algum traço distintivo aí em cada um dos personagens pra gente poder distinguir bem eles. Tirando isso, eu achei que, sabe, a cena tá dinâmica, tem ambientação, tem conversa, tem tudo. Tá, o ping-pong tá bem bacana, né? Acho que faltou só isso, mas eu acho que você tem que botar a atenção do seu leitor nisso que vai ser aí o motor da trama. O que vocês acham? Ó, tá vendo que a Dida, por exemplo, tá achando que entendeu que era o final, que era o fenômeno, que ia ser a promessa. Então, quando a gente deixa... entendam isso, quando a gente deixa algo pro final, pra encerrar um capítulo, pra terminar um prólogo, a gente cria uma suspensão, certo? A gente tá desenvolvendo algo e interrompeu ali. Nenhuma interrupção deve ser aleatória, né? Quando a gente interrompe algo é porque a gente tá querendo colocar o foco da atenção do leitor naquilo, certo? Toda a ideia de cliffhanger, ou então, às vezes mesmo de um parágrafo para outro, um encadeamento que você termina, sabe, com uma frase mais marcante, isso vai dando punch no seu texto, né? Então, quando a gente termina um capítulo, a gente está querendo chamar a atenção do leitor sobre aquela frase, aquele parágrafo, aquele momento em que a gente interrompeu a nossa narrativa. Então, se não é sobre isso que você quer colocar a atenção do seu leitor, eu recomendo que você mude a ordem aí desses elementos. Não sei o que vocês acham aí. Não daria pra profecia acontecer durante a chuva, pra chuva reforçar a profecia? Acho que sim. Aí seria depois, Diogo. Depois do que tá acontecendo aqui. Pelo que eu entendi, a profecia já foi feita, né? E eles estão só comentando sobre a profecia. Talvez seja o caso de dar mais pistas da promessa. Salve a live, deixa eu ver agora. Sim, estará salva. Talvez uma forma de relacionar o fenômeno com a promessa. Dá pra entender que a chuva de meteoros é pra depois. Eu tô curioso. Luiz tá dizendo, a profecia funcionaria melhor como gancho mesmo. Eu acho também, Luiz. Pois eles encontram com o rapaz, tem a ver com o fenômeno no final. Fiquei também essa relação dos irmãos. Adorei a ambientação, tá muito boa a cena. Meteoros do tiro, uma metáfora pra história. Entendi. Ah, legal, ó. Eu nem tinha tentado pra isso, Marcos. Você tem toda a razão. O próprio título já dá uma pista de que esse fenômeno é importante, né? Mas de que maneira esse fenômeno vai importar, essa chuva de meteoros, né? Eu fiquei confusa, porque assim, a sensação que deu lendo o capítulo, assim, avaliando ele num todo, é que tem meio que duas promessas, né? Duas promessas disputando espaço. O que é a chuva de meteoros ou é a promessa do oráculo que importa, né? Então, eu fiquei com essa questão. Acho que a redução das rubricas, a melhor definição dos personagens retiraria a necessidade, sem dúvida, Vinícius. Achei que a chuva de meteoros seriam os acontecimentos. Então, os dois elementos vão estar na trama, né? Mas aí, de repente, é o caso de você espaçar isso, hein, Cássio? Não sei, pra poder falar mais a fundo, eu teria que analisar uma escaleta do teu projeto, ver o que você tá pensando, ver o arco, o que você tá pensando desenvolver, o arco dos teus personagens e tudo mais. Mas lendo apenas este prólogo, eu fico com a sensação de que aqui existem duas promessas diferentes.
Então talvez seja o caso de você pensar como que você vai distribuir. Se o elemento central da história, se o que você vai desdobrar é essa profecia, então coloca a profecia para encerrar. Trabalha a chuva de meteoros depois, ou trabalha a chuva de meteoros antes, enfim, não sei como é que você vai organizar, só conhecendo a sua história aí para eu poder opinar nessa questão. Mas a sensação, lendo apenas este prólogo, é que ficam duas promessas disputando a atenção do leitor, disputando o espaço. Tanto que alguns acharam que a promessa estava mais para um, outros acharam que a promessa estava mais para outro. Né? E prometer duas coisas também não é legal. Corta um capítulo no meio. No meu caso, sendo um prólogo, entendi que a trama se desenrolar no futuro com um já sendo rei. Pode ser, não sei exatamente. De fato, o prólogo tem esse aspecto, né? Ele fazer um recorte espaço-temporal e depois, quando a gente começa o capítulo seguinte, já seria pra gente estar num outro momento. Não sei aí que momento é esse. Estéticos conceitos são muito bons, mas talvez seja o ideal focar mais no conflito. Eu concordo, Gustavo. Se você sempre concordar com foco no conflito. Achei um prólogo muito... a Nina achou extenso. Não achei extenso, não achei... Extenso eu não achei. Eu achei só que fica... Agora eu concordo com a sensação do Luiz. Pra mim não soa muito como o prólogo, mas com o primeiro capítulo. Mas também como a gente não conhece o que vem depois, qual vai ser o corte que vem depois. Então, só pra deixar muito claro aqui isso, gente, que essa é uma dúvida que volta e meia eu recebo aqui pelos stories, que eu já respondi, mas pode ser que tenha alguém que tenha essa dúvida aí, né? Ah, Flávia, quando usar um prólogo, quando usar um epílogo? O que é um prólogo? O que define um prólogo? O que define um epílogo? É uma descontinuidade espaço-temporal significativa com relação ao que está sendo contado antes ou depois, né? Então, no caso do prólogo, é uma situação, você recorta uma situação que o leitor vai entender lá na frente, quando aquela situação for aparecer lá no meio do livro. Então você recorta aquela situação porque você quer chamar a atenção sobre ela, pode ser simplesmente um recurso de gancho, né? Para você criar uma curiosidade. Então, por exemplo, prólogo do Breaking Bad, o cara lá no meio do deserto de cueca e uma arma na mão. Pô, claro que aquilo é um excelente gancho, uma excelente estratégia de prólogo, porque gera muito... Se ele começasse na casa falando com a mulher e com o filho, você não teria a mesma curiosidade de continuar assistindo, concorda? Então o prólogo, em geral, é um recurso que a gente usa para chamar atenção sobre algum aspecto ou para prender a atenção do leitor. Mas é necessário, o que caracteriza o prólogo é que haja essa descontinuidade espaço-temporal. Ou seja, no capítulo 1, você não pode estar eles continuando lá em cima no prédio, conversando, ou então no dia seguinte, depois de ver a chuva de meteoros. Não faz sentido, não seria um prólogo, seria um primeiro capítulo. Estão entendendo? Então, o prólogo e o epílogo é um recorte espaço-temporal diferente. Mesma coisa, um epílogo. Você quer dar um desfecho para sua história. Você resolveu a trama, né? Um recurso super comum. Então você já resolveu a trama, mas você quer mostrar como o seu herói ficou depois. Você quer frisar a transformação dele. Aí então no capítulo anterior ele tá lá derrotando o inimigo, brigando contra o vilão, ou então levando um fora da namorada, enfim, whatever, independente do que seja a sua história. E aí no final você tem ele um tempo depois mostrando como ele ficou depois de toda aquela experiência, de toda aquela transformação. Então é isso, o prólogo e o epílogo eles têm essa característica de ter essa descontinuidade com relação ao que está ali no miolo da tua história. A profecia e o fenômeno no final estão ligados, então talvez seja o caso de cadenciar mais isso, né? Não sei, tem várias soluções para isso. Eu tô te passando aqui a minha sensação como leitora, que pelo que eu percebi aqui foi a sensação de alguns também, né? Pra isso ficar mais coeso, mais amarrado, com uma sensação de que não importa se as duas coisas... Tudo que você apresenta vai, né, a princípio vai importar na sua história, senão você não colocaria. É questão de coesão, que a gente tanto fala aqui. Então não tem porquê a máxima lá do Chekhov, você mostrar uma arma se ela não vai ser apontada na cena seguinte. Não faz sentido, certo?
Você vai só criar pontas soltas na tua história. Então tudo que aparece a princípio é para importar depois. Mas a questão aqui, em torno de que vai girar a tua trama? Em torno de que tá o conflito da sua história? Aí isso que vai fazer você escolher aí como você vai, o que você vai ressaltar aí no teu prólogo. A parte do sangue me soa significativa e acho que poderia ganhar mais destaque também. Eu concordo, Diogo. Eu acho que essa parte toda da profecia, do momento da profecia, tem que colocar um pouco mais de peso sobre ela, né? Se de fato ela importa, como me pareceu aqui, ela importa para a história como um todo, acho que tem que botar um pouco mais de carga dramática aí nesse momento, falar sobre esse negócio do sangue aí, como o Diogo sugeriu, pode ser uma boa, enfim, marcar mais esse momento, descrever melhor esse garoto aí do capuz, sei lá, fiz uma imagem rápida dele, de repente você poderia dar um contorno melhor para isso, para essa situação, para o momento, como que foi feita essa profecia, ele leu a mão dos garotos, ele explica melhor essa questão aí do sangue, né, como o Diogo sugeriu, então acho que é por aí. A frase onde ele diz que os irmãos entendem coisas que não são entendidas por outros me deixou curiosa. Ah, interessante esse aspecto também, né? De que tem toda uma questão aí de que eles pertencem a uma etnia que parece existir uma hierarquia de etnias desse mundo e eles parecem que são privilegiados nessa hierarquia. Tem vários elementos que ficam aí em suspenso e é natural que isso aconteça, porque a gente está começando a entrar em contato só com a história. Então não tem problema. Eu também fiquei, esse elemento que a Dida aí falou, interessante, nem tinha prestado tanta atenção nisso, mas agora, olhando de forma retroativa, de fato é um elemento que está aqui, né? Mas a questão qual é o central, né? Sempre vejo o prólogo como algo a instigar a curiosidade. Aí tá aparecendo mais o primeiro capítulo, então a Djane ficou com a mesma sensação do Luiz. Talvez seja algo aí, então, para você refletir, Cássio. Não sei se ficou claro aqui o que eu falei sobre o prólogo e se continua valendo como prólogo esse capítulo aqui. Mas pense de fato nisso, né? Se não for isso, se não há essa descontinuidade espaço-temporal, não tem por que definir como um prólogo. Tá? Muita gente acaba confundindo essa ideia de prólogo, achando que prólogo é simplesmente o capítulo que começa, e não é. O prólogo tem uma característica específica. Se você nomear como prólogo algo que não é prólogo, você vai gerar uma confusão na cabeça do leitor. Então vários disseram que tiveram essa percepção de capítulo 1. Isso, Flávio, foi a minha observação. Ficou um pouco confusa a questão da promessa. Isso não funciona bem. Concordo 100%, Felipe. Acho que a questão, então, é por linkar melhor a profecia e a chuva. Exato. Se é esse o caso, né, Cássio? Se esses eventos estão conectados, cabe a você linká-los aí neste capítulo, certo? Mostrar como que eles estão, porque aqui não dá pra gente perceber a conexão ainda entre eles, né? Talvez seja o caso de você guiar o leitor até fazer essa conexão. Foque em uma e deixa isso mais claro, diferencia mais os personagens irmãos e segue o ritmo e ambientação. Descrição legal e bem construída. Vem em frente. Ótimo resumo aqui que o Felipe fez. Então tem a sinopse da história para situar. Ele não mandou a sinopse, Marcos. Deixa eu até olhar aqui de novo, mas se eu não me engano não havia sinopse não. Tá? Então não se esqueçam, pessoal, de que vocês podem também no Desafio Cara Tapa mandar a sinopse junto, tá? Eu deixo isso aí como uma possibilidade, porque ajuda a gente a situar o capítulo enviado na arquitetura geral, né, no edifício geral da sua história. Isso é muito importante. Então, não é obrigatório, mas fica aí esse convite para quem quiser. Uma boa referência pode ser o Araruama do Ian Fraser. Ah, que legal! Você gostou do livro do Ian, Gustavo? De fato, esse nome assim, né, indígena, né, de origem indígena, parece remeter de fato ao universo do Ian. No meu entendimento, prólogo implica em 2 começos, 2 ganchos.
assim, Joe? Eu não entendi. Como assim implica em 2 começos? Foi muito bom hoje pra eu corrigir meu prólogo. Ah, legal, Sueli. Ótimo, ótimo. Vai ser muitos anos depois, Game of Thrones. Como é que eles falam dos filhos? É isso. É isso o quê? Não entendi ainda. Explica melhor, Cássio. A noção de adjetivos e advérbios também é válida em fantasia? Sim, Fábio. É válido, sim, né? Esse é um conselho que costuma ser recorrente aí nos cursos de escrita criativa, né? De a gente tentar reduzir ao máximo a quantidade de adjetivos e advérbios, porque em geral eles acabam servindo pra gente julgar os personagens e tudo mais, mas isso não é uma regra absoluta, né? Você pode usar muito bem os adjetivos e os advérbios. Então, tudo você tem que entender isso como uma máxima. Na literatura tudo é possível. Volta e meia vocês me perguntam lá no Stories. Mas Flávia, eu posso fazer uma história com 10 narradores? Mas eu posso fazer uma história alternando narradores? Mas eu posso fazer uma história com assim, assado? Tudo pode, gente. Se houver propósito, se tem uma intenção, pode ser feito, né? Tem potencial, concordo, tem muito potencial. Parabéns, porque não se finalizar, nossa, já é uma felicidade ler. Total, Diogo, concordo 100%. Obrigada, parceira, muito obrigada, muito bom, Cássio, parabéns. Chico, vou te responder já, tá, Chico? Olha, eu tô atrasada com as minhas respostas individuais aí no WhatsApp essa semana. Vou responder o Chico e a Adriana aqui, se estiverem me ouvindo. A maioria dos livros não tem prólogo, é um recurso mais usado em policial e thriller. É verdade, Luiz. Ah, entendi. Como a chuva e a profecia estão conectadas. Entendi. Entendi. A profecia tem a ver... A chuva de meteoros tem a ver com a profecia. Então talvez seja simplesmente o caso de colocar... acho que estender um pouco, né? E colocar mais ênfase tanto numa coisa quanto na outra, né? Porque ali fica parecendo que nenhuma das duas tem tanta importância assim, sabe? Eles ficam disputando atenção ali. Eu acho que talvez seja o caso de desenvolver mais, colocar um pouco mais de carga dramática na história da profecia, alongar um pouco mais. E aí termina o capítulo já com... Mas aí eu acho que você teria que espaçar mais esses eventos, sabe? Será que vamos fazer uma viagem no universo, descobrir outro reino? Ah, ele é top mesmo, Gustavo. Também sou fã dele. Isso, é isso aí. Apresentar os conceitos e as promessas durante a narrativa. Prólogo do primeiro capítulo. Ah, entendi, Diogo. Tem que fisgar no primeiro capítulo também, né? A verdade é que a gente tem que ir fisgando o nosso leitor capítulo a capítulo, né? No fundo é isso, né? A gente tá sempre ou por gancho, mas também a gente não pode ficar refém do gancho, né? É aquilo que eu sempre digo, literatura não é só trama. Então você focar em gancho demais, você mostra que você tá muito refém do seu enredo. Existem outros elementos, outros recursos na literatura pra gente explorar, certo? Então, uma observação geral aqui sobre gancho. Mas sim, você tem razão, Diogo. De fato... É isso, né? Mas especialmente o prólogo aqui, né? Especialmente o capítulo que começa, seja um prólogo, seja um capítulo 1, esse gancho tem que estar, essa promessa tem que estar forte aqui. É isso então, hein, pessoal? Vou ter que corrigir meu prólogo também, no texto que mandei as 4 laudas. Bom, quem quiser mandar de novo, me capturou a frase, vão deixar você ser rei. Pois é, Luiz, eu fiquei curiosa sobre essa frase. Na verdade, eu fiquei me perguntando se, não vou deixar você ser rei, por quê, né? Fiquei me perguntando, foi uma brincadeira dele por serem irmãos, porque um assumiria o reinado antes do outro, ou um aviso meio que de traição, não vou deixar você ser rei, eu que vou roubar o teu...
Eu fiquei com a pulga atrás na orelha com essa frase. Ah, concordo com isso aí que o Diogo falou também. O pagar um mico público, alguma coisa assim. Eu acho que essa palavra específica, mico, ela destoou um pouco da linguagem. Ele tem uma linguagem mais leve, etc., objetiva, mas não precisa ser informal demais. Também me gerou um pouquinho de estranhamento. Bom, mas eu acho que é isso. Basicamente, acho que a gente falou aqui, mas a apatia da irmã importa para a relação dos dois. Outra pergunta importante. Ó, como vão surgindo várias. A chuva de meteoros é um fenômeno natural que acontece mais ou menos de 99 em 99 anos. A profecia é feita ali por todo o potencial místico da data. E a profecia, as gotas de sangue estão diretamente... Acho que ficou faltando aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Tá bem legal, hein, Cássio? Tá bem legal. Você sentiu aqui que a receptividade foi muito positiva, né? A gente colocou algumas questões aí pra você refletir. Talvez seja o caso de alongar um pouco, de trazer um pouco mais carga dramática pra esses dois momentos aí, talvez espaçar eles. Não sei como você vai resolver, mas o que importa aqui é que a história promete, né? Tem potencial, isso aí é indiscutível. Tem potência para vezes, eu estou estapeada de hoje, a Flávia Mãos de Tesoura. Legal. Valeu, pessoal, sou mesmo. Sou Tesourinha, é o meu nome. E aí, outra coisa que eu ia falar aqui, Cássio, deixa eu ver. Não, acho que foram todos os pontos mais importantes. E surgiram até outros pontos secundários aí que o pessoal falou. Eu entrei na minha lista de leitura. Ah, legal, Gustavo, ótimo. Mas é isso, o que eu ia dizer é sobre a questão do desafio em si, né, que vocês podem enviar novamente, né, várias pessoas me perguntaram, mas os antigos continuam valendo, claro, né, eu sempre levo em consideração tudo, vou passando assim, escolho uma página aleatória, enfim, e recorto ali e capturo algum. Mas vocês podem, quem quiser também pode enviar novamente. Às vezes, inclusive, porque tá mexendo no texto, quer mandar uma versão atualizada, pode mandar. Eu criei esse e-mail só pra isso, tá? Exatamente, deixou várias perguntas, a gente fica com a pulga atrás na orelha com relação a esse negócio do rei. Mas enfim, a questão é, tudo que for ser importante, né, a gente tem que ir plantando sementes, né? Então, sei lá, pode ser que a gente esteja aí diante de uma história de disputa entre dois irmãos. Aí olha a ressonância que vai ter essa frase lá no começo, né, de eu nunca deixaria você ser rei, né? Então, é bem importante essa questão das sementes, né? Não entendam sempre, lembrem que toda fase de apresentação, seja quando a gente fala de Jornada do Herói, quando a gente fala de Blake Snyder, tem toda a fase do primeiro ato é o quê? Uma frase de setup, né? De apresentação, é onde você tem que plantar as suas sementes que você vai colher mais lá na frente, tá? Então é o momento de ir deixando pequenas coisas em aberto, né? E fechando, né? Algumas você vai fechando logo, outras você vai costurando pra frente, né? Jogando a linha pra frente pra costurar, fechar mais lá na frente. Analisa conta também, Figuel. Pode mandar. Bom, pessoal, então é isso. Hoje damos continuidade aqui, retomando nosso desafio Cara Tapa. Lembrando que agora passa a ser segunda e quinta-feira, toda segunda e quinta-feira, até às 7 horas da noite. Tá? Sempre aí, 1 horinha de duração. Inclusive tá acabando nosso tempo aqui, daqui a pouco o Instagram vai me expulsar. E pra quem chegou agora, pessoal, não se esqueçam, tá, de sair daqui da live. E quem tem interesse em participar do treinamento Viver de Literatura, aproveita para se inscrever logo. São poucos diazinhos aí que essas vagas vão ficar abertas para as aulas no dia 9 e 10. Quem tem vontade, desejo aí de viver de literatura num futuro ou agora, em breve,
tá? É possível isso, eu vou mostrar pra vocês que é possível, dia 9 e 10, vou mostrar aí uma série de possibilidades que existem hoje no mercado, graças a esse momento de explosão do mercado digital que a gente está vivendo agora. Então eu vou mostrar como você que queira eventualmente se dedicar, transformar isso também essa paixão também numa fonte de renda, para ficar mais próximo daquilo que você que te move, que é a tua paixão. Não perca esse treinamento. Eu não vou repetir essas informações, eu não vou dar esse treinamento depois de novo. Depois você me manda o link me manda um WhatsApp, Diogo, mas o link, pessoal, tá aí na bio do Carreira Literária, tá? Provavelmente o Juan colocou lá treinamento Viver de Literatura ou só Viver de Literatura. Clica lá e se inscreve, garante já a tua vaga para dia 9 e 10 e não deixa de reservar esse momento na sua agenda, muito importante. Obviamente quem se inscrever vai ter o replay, tá? Mas se puder estar pessoalmente, a gente ao vivo é melhor. Qual horário nos dias 9 e 10? 7 horas também, Conrado. Regina, perdão. Tá? Às 19 horas nos dias 9 e 10. Tá? Divulguem aí, marquem aí os amigos de vocês, quem tem vontade, quem vocês conhecem, amigos, escritores, tanto para o Desafio Quaratapa quanto para o Viver de Literatura. E eu vejo vocês na quinta-feira, tá? Quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui por direct sobre treinamento, pode mandar aqui por direct. E a gente se vê então na quinta-feira com mais uma análise de original. Tá bom? Beijo, queridos. Até breve.